vocês a parte da leitura de arquivos, tá? Qual que é a ideia aqui? Uma coisa que é super comum nós fazermos aí nos modelos de programação matemática é lermos arquivos que têm os dados que definem o problema, tá? Então, aqueles mesmos dados que nós tínhamos no PowerPoint lá, eu peguei e organizei alguns deles aqui em arquivos. Quero mostrar para vocês. Então, pegar esse aqui de requisições. Então, aqui no arquivo de requisições, nós temos algumas colunas. Então, qual que é a requisição, local da coleta, local da entrega e qual que é a quantidade ali a ser coletada e entregue. Beleza, pessoal. A partir disso daqui, como que nós lemos esse arquivo? Se nós olharmos, nós temos ali um vetor de requisições em que nós temos lá um campo coleta, entrega e quantidade, e o que nós queremos é ler esses dados para lá. Nós podemos adicionar aqui um namespace chamado system.io. Ali a parte própria do input e output. Isso vai permitir com que nós tenhamos algumas facilidades de leitura de arquivo. Então, eu vou colocar aqui, só vou criar um método, até colocar aqui antes do modelo, que ele vai ser assim, um public, tipo void, chamado ler requisições. Quando nós pegamos esse public void ler requisições, é um método que, quando chamado, irá, como o próprio nome ali diz, né, fazer a leitura das requisições. Pois bem, essas requisições, elas devem estar em algum caminho, um arquivo que tem um caminho, né, como que nós chegamos nele, qual que é a sequência de pastas e o nome do arquivo. Então, a gente pode colocar aqui isso como um string caminho. Beleza. Uma vez que nós temos isso, nós vamos fazer a leitura do arquivo. E existe aqui um método chamado readAllLines. A gente vê o seguinte, esse método aqui, file.readAllLines, né, o que ele vai fazer? Ele vai ler todas as linhas de um arquivo e salvar num vetor aqui do tipo string. Então, se nós colocarmos aqui qual que é esse nosso caminho do arquivo, vou colocar aqui, ó, o caminho. Como ele vai salvar num vetor de string, nós temos que ter aqui esse vetor declarado. Eu vou chamar esse vetor de string de linhas e colocar que string linhas igual a file.readAllLines de caminho. Aquele arquivo lá, requisições, deixa eu voltar aqui e pegar, eu vou salvar esse arquivo lá numa pasta de testes, lá na minha pasta C2 pontos/teste, vou salvar aqui esse como requisições.txt. Vamos salvar aqui, ó, requisições.txt lá na minha pasta de teste. O que eu vou fazer? Vou colocar para dar um breakpoint aqui no programa. E nós não tínhamos criado ainda, até o momento, qualquer tipo de botão, ação aqui. Vou criar um botão, que eu vou colocar um nome aqui de btn PDP, em que ele cria ali um modelo do... btn não, vou deixar aqui o text como PDP, e daí ali no name eu vou colocar como btn PDP. Aí, colocar aqui, então, esse name, btn PDP. Aqui dentro, eu vou pegar e declarar um objeto que vai ser lá do tipo PDP, né, lá na classe PDP. Então, vamos declarar aqui PDP, colocar como sendo assim, meu PDP. Isso aqui é igual a null PDP. E aqui vamos fazer o seguinte, dizer que eu quero fazer lá o meu PDP, ponto ler requisições, e o caminho do arquivo é lá o C2 pontos/teste
e aqui daí o nome dele, a gente vai colocar requisições.txt, que é o nome que nós temos lá do nosso arquivo, como que ele está salvo. Pessoal, executando esse programa aqui, né, salvando, cliquei no lugar errado e vindo aqui para executarmos, colocando aqui para fazer a execução dele, iniciando aqui. Ele vai agora compilar ali, logo vai abrir. Vai ter aqui a parte de... Parou aqui, né, no string linhas file.readAllLines. Vou colocar aqui só uma outra linha qualquer, só para a gente parar o nosso programa, até para executar só essa linha daqui. Tá? E vejam lá o que vai sair de resultado aqui nesse vetor linhas. Nós vamos ter cada uma das nossas linhas do arquivo numa posição do vetor. E se nós pegarmos aqui, a partir da posição 1 dele, é onde nós temos aquelas nossas descrições das requisições. Qual que é a requisição, qual que é o local de coleta, qual que é o local de entrega e qual que é a quantidade. E isso daqui nós vamos ter que salvar lá naquele nosso objeto que tem as requisições. Se nós pegarmos com o comando linhas.getLength na posição 0, na dimensão 0, nós vamos ter aqui a quantidade de posições desse vetor linhas. E o nosso número de requisições é essa quantidade aqui de linhas menos 1. Tá? Então, esse aqui é o nosso número de requisições, que é com o qual nós temos que trabalhar. Uma vez que nós temos esse número de requisições aí já definidos, nós podemos fazer aqui a leitura de uma a uma delas. E eu vou colocar assim, i igual a 1, enquanto i for menor ou igual a número de requisições. Porque na posição 0, nós temos aquele cabeçalho, e a partir da posição 1, nós vamos ter ali tantas linhas, nós vamos ter número de requisições linhas, com cada uma delas sendo uma requisição. Só que se nós pegarmos aqui e analisarmos cada um desses valores que aparece, ele aparece nesse formato aqui de texto, e que nós temos delimitada cada informação que nos interessa por ponto e vírgula. Tendo cada uma delas aqui delimitada por ponto e vírgula, nós podemos quebrar esse string pela separação do ponto e vírgula. Para fazermos isso daqui, eu vou declarar um novo string, vai ser um vetor, e eu vou chamar aqui de linha atual. Sendo isso daqui linha atual, será linhas na posição i, e daí com esse método split, a gente vai conseguir separar por um caractere delimitador. Então eu vou colocar aqui para separar com o ponto e vírgula. Olha lá o que vai acontecer. Vou voltar agora aqui a nossa número de requisições. A gente vai ter lá que o número de requisições ficará com o valor 5. Temos aí 6 linhas, né? Uma delas é o cabeçalho, descontando, fica ali o número de requisições. Aí vamos de igual a 1, enquanto i for menor ou igual ao número de requisições. Fazendo isso daqui, a gente vai ter ali linha atual, está quebrado aqui, ó, 0035. Se nós lembrássemos lá nas requisições, nós tínhamos 0, 0, 3 e 5, cada um aqui dos valores. Aqui qual que é o número da requisição, local de coleta, local de entrega e a quantidade. Então, como que nós podemos daí depois tratar isso? Você pode dizer o seguinte, que requisições na posição i, ou no lugar de colocar aqui o i, isso vai depender muito como a gente cria o arquivo em si de requisições. Porque é o seguinte, se vocês repararem, vou voltar lá na pasta onde eu tenho essa criação das requisições. Se vocês separarem, eu coloquei aqui de maneira bem apropriada, 0, 1, 2, 3 e 4, para dizer qual que é o número da requisição. Então, eu sei que aqui
como são das requisições de 0 a 4, os números que vão aparecer aqui já são de 0 a 4. Tá? Isso aqui ajuda bastante na leitura, no lugar de ter um formato mais genérico. Então, a gente poderia colocar aqui o seguinte, que requisições na posição int.parse de linha atual na posição 0, isso aqui faz. Linha atual na posição 0 nos retorna ali qual que é o nosso número da requisição. Está como um texto. Com um int.parse, nós convertemos esse texto em um número inteiro. Então, requisições na posição int.parse, linha atual na posição 0, nós vamos pegar e colocar o local de coleta. Esse local de coleta é o que estará na linha atual, posição 1. Só que esse linha atual, posição 1, ele está lá como um texto, está como um string. Uma vez que está como um string, nós vamos ter que converter para inteiro. Então, aqui nós vamos colocar lá o int.parse, linha atual na posição 1. E daí nós convertemos esse número ali para o inteiro. Da mesma forma, nós vamos pegar aqui o que é o local de entrega e a quantidade. Só que o local de entrega está no linha atual na posição 2 e a quantidade está no linha atual na posição 3. Para que nós consigamos fazer tudo isso da maneira como está aqui, antes nós precisamos redimensionar esse vetor aqui de requisições. Então, isso aqui nós podemos fazer o seguinte, que requisições, que já está lá declarado, mas daí agora ele é um novo vetor de requisição, que vai ter aqui o número de posições, número de requisições. Agora, depois disso daqui, se nós pegarmos e executarmos esse nosso método, né, para fazer a leitura das requisições, vou pegar aqui e continuar, você vai ter, opa, deu um problema aqui, vamos identificar o que eu fiz de errado nessa parte, alguma coisa talvez não tenha declarado. Ah, tá, entendido. Só estão vendo aqui que requisições em cada uma das posições está como nulo. Então, nós declaramos que isso aqui é um vetor lá do tipo requisições, do tipo requisição. Só que nós vamos precisar fazer o seguinte, como requisição é uma classe, nós vamos precisar dizer assim, que requisições na posição i é igual a null requisição. E daí nós estamos instanciando um objeto do tipo requisição aqui nessa posições. Olha lá, pegar e colocar aqui, ó. Ele não vai deixar eu voltar. Deixa eu parar aqui e vou executar novamente esse nosso código. Deu ainda de novo o erro, vamos entender o que está acontecendo. Ah, tá, claro. Só aqui eu fiz uma bobeira bem grande. Nós estamos aqui do i igual a 1, né, enquanto número de requisições. Então, esse aqui é requisições na posição i menos 1. Aí, sim, agora as coisas vão estar com sentido. Tá, só como eu tenho aquela linha do cabeçalho, né? E daí agora nós temos aqui, ó, requisições na posição 0. Tá lá, local de coleta 0, local de entrega 3, quantidade 5. Requisição na posição 1, local de coleta 2, local de entrega 0, quantidade 2. Requisição 2, requisição 3, requisição 4. Cada uma delas aqui tem o seu local de coleta e o seu local de entrega. Então, da mesma forma que nós fizemos essa leitura das requisições, nós podemos fazer a leitura dos veículos, a leitura dos arcos, e definimos sempre o arquivo ali de uma maneira que fique um padrão apropriado para a nossa execução. O que é importante, assim, em termos de recursos gerais para conseguirmos fazer essa leitura de arquivos? Esse método aqui, read all lines, ele é excelente porque vai pegar cada linha e colocar já numa posição do vetor.
Uma vez que nós temos cada linha do arquivo numa posição desse vetor, que eu até dei aqui o nome de linhas, é importante que a gente consiga separar pelo delimitador. No caso aqui, o delimitador é lá o ponto e vírgula. E daí, com esse método split, nós conseguimos fazer essa separação. Como nós estamos tudo trabalhando com string, que na verdade são números, nós vamos precisar fazer o parse. E daí aqui com o int.parse, nós convertemos aquele string, que tem cara de número, para um número inteiro. Se fosse para converter lá uma coisa que fosse um número com casas depois da vírgula, a gente colocaria como double.parse, né? Para colocar sempre ali qual que é o tipo da variável para a qual nós queremos converter, e daí ponto .parse. Então, com isso, pessoal, essa é a receita de bolo aí para fazer as leituras dos arquivos. Uma vez que nós temos requisições, nós podemos também pensar aqui em uma maneira dos veículos. Então, teria ali qual que é o veículo, qual que é a origem, qual que é o destino, capacidade. Essa parte aqui de custo por distância, nesse nosso exemplo, ele não ficaria aqui necessário. Mas a gente precisaria ter depois também criado ali um arquivo que tivessem quais são os custos de cada veículo realizar ali o transporte em cada um dos arcos. Então, aqui eu vou passar para vocês esse código inteiro que nós construímos e vai ficar aí como uma tarefa de vocês pegar e definir, né, esses padrões de arquivos, colocar ali um método para fazer a leitura deles, e uma vez que tiver o lido, a gente consegue fazer a criação do modelo. Porque daí, além de definir variáveis de decisão e função objetivo, você vai colocar lá o criar conjuntos de restrições 01 e todos esses outros conjuntos, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, lembrar-se até o 8, até o 9, né? Mais um conjunto de restrições aqui. Então, isso daqui, pessoal, é o que fica. Para conseguir executar, né? Colocar esse lá no nosso formulário, né? Colocar assim, o meu PDP ponto, deixa eu achar aqui, o criar modelo, vai precisar ter tudo lá preenchido, né? Se eu colocasse aqui para executar, ele vai dar erro, porque vão ter coisas não preenchidas. Você teria ali simplesmente a parte das requisições. Então, esse código todo que está aqui nessa classe do PDP, eu vou já copiar, copiei ele aqui inteirinho e deixo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então podem fazer assim, esses exemplos bem pequenos mesmo, colocando ali uma lista com 5, 6 requisições, 2 veículos, e ver o que aparece de resultado, de erro. Beleza? Então, em termos de conteúdo aí para hoje, era isso. Aí semana que vem a gente começa com eventuais dúvidas ou dificuldades que vocês tiveram aí nesse processo. E vamos evoluindo aí em cima desse artigo, que ele tem ainda aqui algumas coisas adicionais legais para nós complementarmos, tá? Então ele vai ter aqui coisas ainda que a gente vai ter que colocar de subrota, vão ter coisas que a gente pode colocar de janela de tempo, tem como pôr custo de transbordo, a gente consegue complementar aí algumas coisas. Beleza, galera? Beleza, professor? Então, tá bom. Então, pessoal, obrigado aí a atenção de todos. Um ótimo final de semana e começo da próxima para todo mundo. E na sexta-feira nos vemos aqui nesse mesmo horário, na mesma sala. Ok? Vou parar aqui a gravação. Você falou alguma coisa, Zal? Falou, professor. Achei bem interessante a parte de leitura. Bem legal, lendo direto nas classes. Bem Sim. bacana. E aí vai ser legal aí para vocês também treinarem, praticarem em cima, né? Agora não é só o da semana até semana passada, você podia copiar o código, colocar o iniciar e já ia funcionar. Agora nós nem testamos esse código que eu disponibilizei para vocês, e ainda tem que fazer antes essa parte aí da leitura
para daí sim conseguir verificar. Mas vai dar aí um trabalhinho legal e produtivo para vocês durante a semana. Então, pessoal, obrigado aí novamente. Até a semana que vem. Ô, professor, você consegue ficar uns 5 minutinhos para gente conversar em relação ao